Olá, amigos. Aqui estamos para o nosso encontro habitual. É bem interessante os nossos encontros. Só eu que falo, vocês ficam me ouvindo e manda recados. Manda dizer se estão gostando da nossa conversa ou não. Assina o nosso canal, manda um recadinho. É sempre bom saber se os companheiros estão gostando da nossa fala. A gente pode também tentar um outro caminho para agradar os corações. O nosso objetivo realmente é levar uma mensagem de esperança, de elevação moral, tornar as pessoas mais alegres, mais felizes. A gente recebe tanto noticiário ruim, tanto noticiário que chega à nossa casa, aos nossos corações, mostrando um mundo feio, um mundo desagradável. Mas a realidade não é essa. O nosso Pai ofereceu a Jesus todas as possibilidades para que ele pudesse nos ofertar esta terra como nós a recebemos. E ela é tão bonita, tantas coisas boas. E entre as coisas boas que nós temos aqui na terra está exatamente as pessoas. Pensem bem, nós somos filhos de Deus, somos os seres pensantes da terra. Nós temos a capacidade de falar, e mais do que falar, nós temos a capacidade de pensar. Coisa boa. Às vezes eu fico olhando para os meus gatinhos lá em casa e fico pensando se eles pensam. Será que o gatinho pensa? Eu pensando isso e fico imaginando que o gatinho vai estar me olhando também e falando, será que ela pensa? Então, nós somos os seres inteligentes da criação. E isso é uma coisa boa. E ao tempo, lá pelos idos de 1854, mais ou menos, quando o movimento da espiritualidade realmente começou abalando, porque em todas as épocas da humanidade, os espíritos interferiram em nossa vida. Mas só a partir de 1854, quando Allan Kardec foi convidado a esse trabalho notável de elaborar uma demonstração da realidade da interferência dos espíritos em nossa vida, apresentando-nos o Pentateuco da Terceira Revelação. Então aí nós começamos a entender esse mecanismo entre a vida física e a vida espiritual. E entender também que não existe a morte. Nós abandonamos o veículo físico e, como diz Lavoisier, esse veículo físico vai se transformar em outra expressão de vida. A vida continua no corpo que a gente abandona. E nós vamos para o mundo espiritual dar continuidade ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento moral. E isto tudo foi bastante decodificado pelo codificador, por Allan Kardec, explicando exatamente esse mecanismo de viver e sair desta vida e continuar a viver em outra vida. Então, no Espiritismo, nós temos que estudar, temos que aprender primeiro porque temos que nos autoconhecer, eu me conhecer e eu me relacionar com as demais pessoas. Então nós temos tido tantas experiências de demonstração da interferência dos espíritos em nossa vida, de como eles participam do nosso cotidiano, de como eles nos ajudam nas nossas necessidades e também de como eles perturbam quando nós damos chance para isso. Se nós descambamos para uma vida desagradável, nós vamos ter companhia de espíritos desagradáveis que vão caminhar conosco. Se nós começamos a buscar o lado elevado, o lado moral da vida, nós vamos ter companhias também, espíritos que vão nos auxiliar
no nosso crescimento moral. Então, na minha existência de espíritas, desde de muito tempo, a mediunidade surgiu ainda na infância e eu me tornei espírita na adolescência, eu tenho tido oportunidade de ter certeza da imortalidade da alma, de ter certeza de que os espíritos interferem em nossa vida muito mais do que imaginamos. E a convivência com Chico Xavier, estive muitas vezes com ele, algumas vezes com Dona Ivone Pereira e muito com Divaldo Franco e outros espíritas que nos deram a oportunidade do aprendizado, espíritas que conheciam profundamente o espiritismo e que colaboraram de alguma sorte com o nosso aprendizado, como o professor Diolindo Amorim, que foi muito importante no meu aprendizado de espiritismo, Dr. Giovanir Borges e outros companheiros queridos. Recordando então que com Divaldo nós tivemos uma convivência maior, se levarmos em consideração que o senhor Guimarães conviveu na Mansão do Caminho desde a sua adolescência, convivendo com Divaldo, e considerado como um filho do coração dessa criatura notável que foi Divaldo Pereira Franco. Estar com ele era sempre uma festa para a alma, era sempre uma alegria para o coração. Quando ele passava aqui pelo Rio de Janeiro, ele costumava ir no culto, às segundas-feiras, no culto do Evangelho, na casa do casal Aristides Silva e Dona Irene. E nós, então, participávamos também desse culto, a convite do casal amigo. E numa dessas ocasiões, o senhor Aristides já estava com a saúde bastante abalada, com um problema cardíaco sério, e Divaldo abria o livro, fazia leitura e tecia comentários a respeito da lição, comentários que eram sempre muito lúcidos, muito claros, como era tudo que o nosso Divaldo fazia, realizava. Nesse dia, quando terminou o culto, o senhor Aristides não estava bem. Então, o Divaldo pediu que a gente continuasse em nossas vibrações e ele levou o senhor Aristides até o sofá e o senhor Aristides se deitou e ele pediu que ele tirasse a camisa e nós ficamos em torno da mesa, orando, tecendo alguns comentários sobre o Evangelho e, de repente, um cheiro muito forte de iodo tomou conta da sala. O iodo tem um cheiro bem ativo, então aquele cheiro forte foi aumentando, 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 e a gente continuou orando. Quando terminou, Divaldo terminou de dar o passe no senhor Aristides, ele voltou para a mesa, e aí então ele mostrou a mão. As duas mãos do Divaldo estavam todas pintadas de iodo. E iodos, vocês podem fazer a experiência, você passa na mão, pinta mesmo, fica bem escura as palmas das mãos. E a luz foi acesa, e Dona Irene levantou depressa para ver se o senhor Aristides estava deitado no sofá, e nós também nos aproximamos. Ele estava com o peito todo pintado de iodo. Ora, não havia iodo na casa do senhor Aristides. Então, esse iodo que passaram no peito do senhor Aristides foi proveniente do mundo espiritual. Foi um processo de materialização da medicação que foi aplicada no corpo do nosso companheiro. Foi mais uma demonstração de que, como disse um sábio do passado, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que entende a nossa vã filosofia. Isso é uma realidade. O mundo espiritual
realiza coisas que nós ainda não conseguimos entender devidamente. Mas, com o tempo, com a sabedoria das experiências boas que vão se multiplicando em nossa vida, nós vamos levantando os véus para fazermos as descobertas de que somos filhos de Deus, criação divina, e recordando então as palavras de Jesus: tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais que isso. Não fazemos pela ignorância que ainda assola a nossa mente, não nos permitindo fazermos, finalmente, a descoberta de que somos filhos de Deus e herdeiros desse Pai amorável e amigo que a todos nós nos ama. Até mais ver. Muito obrigada pela atenção.